No segundo vídeo sobre as regiões de integração, hoje, a pedidos, eu vou falar sobre a região de integração Carajás. Então, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, o estado do Pará é dividido em 12 regiões de integração, ou seja, em 12 regiões econômicas. E cada uma dessas regiões apresenta potencial econômico diferente, porque cada uma dessas regiões apresenta culturas diferentes, solos diferentes, pontos turísticos diferentes, culturas diferentes. Então, a região Araguaia, ela é formada por 12 municípios. Os principais municípios em nível de produção de renda tem destaque a cidade de Marabá e a cidade de Parauapebas. Então, em relação à receita produzida nessa região de integração, tá? Ela corresponde a 17% do PIB paraense, ou seja, 17% de toda a receita gerada no estado do Pará está na região de integração Carajás. Corresponde a 40% do valor adicionado da indústria do estado. Então, 40% do valor gerado em toda a indústria do estado está concentrado nessa região de Carajás. Na composição do PIB, nós temos que faz parte da economia dessa região a indústria, que contribui com 50%, os serviços, que contribuem com 26%, a administração pública com 11%, e a agropecuária com 4%, já a arrecadação de impostos corresponde a 8%. Um dos focos principais, quando nós falamos em extração de minério nessa região, é a extração do minério de ferro. Na agropecuária se destacam a criação de rebanhos bovinos. Na agricultura, os principais produtos são mandioca, banana, milho e melancia, tá? 10,6% de todos os empregos formais do estado do Pará pertencem a essa região de integração. Ela é a quarta menor em taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais. É a terceira menor em taxa de pobreza do estado e tem, infelizmente, a sexta maior taxa de mortalidade infantil do Pará, com 15.052% de nascidos vivos. Então, a gente vai falar agora de como é composta a economia de cada cidade e quais são as cidades que compõem a região de integração Carajás, tá? Ainda tô lembrando aqui da região Araguaia, que foi a primeira. Então, a região Carajás, a região de integração Carajás, ela é composta pelas seguintes cidades: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Pissarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia. Tá? Por que várias cidades dessa região e algumas cidades também da região Araguaia terminam o nome com Araguaia? Devido a estas cidades serem banhadas pelo rio Araguaia. Então, como é composto aí a receita produzida por estas cidades? Ela é formada por
agropecuária, indústria, serviços, administração pública e impostos, tá? Nós conseguimos ver aqui que existem algumas cidades que apresentam uma economia bem centralizada, certo? Como é o exemplo de Parauapebas, onde 63,9% corresponde à indústria, e nesse caso é a indústria de extração de minério, principalmente de minério de ferro, pela Vale e as empresas terceirizadas. Em relação à agropecuária, Parauapebas é a cidade com menor potencial agropecuário, ou seja, então quem quer trabalhar nessa área de agropecuária, Parauapebas e Canaã dos Carajás não são cidades indicadas. Quando a gente fala em indústria, em primeiro lugar nós temos Parauapebas, em segundo lugar nós temos Curionópolis, em terceiro lugar nós temos Canaã dos Carajás, depois nós temos a cidade de Marabá. Então, essas 4 cidades são as cidades mais fortes quando nós falamos de indústria, tá? Em todas essas cidades, elas têm um grande potencial de extração, elas extraem o minério de ferro em si, tá? Nós temos grandes empresas que trabalham como a companhia Vale, como a Vale, Buritirama, entre outras empresas. Já quando nós falamos da agropecuária, a região a cidade que apresenta o maior percentual de agropecuária é a cidade de Pissarra. Logo depois nós temos a cidade de Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Palestina do Pará e São João do Araguaia. Quando nós falamos em serviços gerados pela administração pública, tá? Que são todos os funcionários públicos, como médicos, professores, enfermeiros, os funcionários de órgãos como a Cefa, entre outros, nós temos que as 2 maiores cidades que apresentam um grande funcionalismo público, uma grande receita voltada ao funcionalismo público, são a cidade de São João do Araguaia e a cidade de Palestina do Pará, tá? Quando nós falamos em serviços, a cidade que apresenta o maior potencial de serviços é a cidade de Marabá. Logo após vem a cidade de São Domingos do Araguaia. E quando nós falamos em geração de impostos, nós temos que a cidade de Eldorado dos Carajás e a cidade Eldorado dos Carajás, Marabá e Parauapebas, Pissarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo são as cidades que têm uma arrecadação maior de impostos. O que é essa arrecadação de impostos, tá? Engloba os impostos municipais, como, por exemplo, o ISSQN, que é o Imposto sobre Prestação de Serviço, que clínicas médicas odontológicas pagam, os prestadores de serviços de informática, todos os prestadores de serviço, eles são obrigados a recolher o imposto de prestação de serviço. Nós temos também os impostos relacionados às empresas também que
estão nessa área de serviço, como bares, restaurantes, hotéis. E, além do potencial voltado para essa questão da agropecuária, da indústria e dos serviços, tá? Dentro desse potencial de serviços entra o potencial turístico. Tanto a região Carajás como a região Araguaia, e nós temos outras regiões também, como a região Guamá, entre outras, tá? Elas possuem um grande potencial turístico. Esse potencial turístico, ele vai ser demonstrado, tá? Nas seguintes formas. Quais são? Como que eu posso fazer turismo nessa região, tá? Eu tenho o Complexo Minerário da Vale, que é a Serra dos Carajás, que você pode conhecer, tá? A Vale, ou seja, você pode ir até bem perto de onde o minério é retirado. Você vai conseguir ver também o parque, onde você tem uma floresta, tem um zoo botânico com animais, tem um borboletário. Aí tem também a Unidade de Conservação Nacional de Carajás, que é realmente uma floresta onde você vai conhecer as plantas nativas. Nós temos o Parque Zoobotânico de Marabá, onde você consegue aprender um pouquinho de como é formado as espécies que vivem na região. Nós temos também as rotas ecológicas com passeios, trilhas. Nós temos a Fundação Zoobotânica de Carajás e nós temos a Cachoeira Tapete Verde em Parauapebas, tá? É importante destacar que, além desse complexo criado pela mineradora Vale, certo? Que envolve Fundação Zoobotânica, que envolve Floresta Nacional, nós também temos que falar do potencial, tá? Desenvolvido pelas praias, tá? Como eu já falei no vídeo anterior, essa região ela possui praias de água doce. Então aqui vocês conseguem visualizar uma foto da principal praia de água doce da cidade de Marabá, que é a praia do Tucunaré, certo? Que ela possui uma extensão territorial bem grande, que é aproximadamente aí de 5 quilômetros, tá? Esses 5 quilômetros corresponde a esse banco de areia, que as pessoas montam suas barracas, podem acampar. E nós temos também a orla, que é onde as pessoas podem caminhar, que gera uma receita muito grande, porque aqui eu tenho bares e restaurantes, eu tenho atividade para criança, então você pode alugar um patins, você pode alugar uma hora e ficar brincando no pula-pula. Existem diversas atrações, tá? Então, a Orla de Marabá, ela é o maior ponto turístico e é onde está localizado também grande parte das receitas em relação a serviços gerados nessa região. Nós temos também potencial turístico da cidade de São João do Araguaia, com a sua praia também de água doce, tá? A cidade de São João do Araguaia é uma cidade histórica, certo? É uma das cidades mais antigas da região Araguaia, Carajás.
Aqui nessa foto vocês conseguem ver a orla, tá? Então é muito comum, tanto em Marabá como em São João, que as pessoas caminhem na orla e acabem consumindo alguma coisa. E um dos pontos fortes, tanto de São João, a Conceição do Araguaia, que faz parte da região de integração Araguaia, tá? É poder assistir ao pôr do sol, tá? Então, me pediram para fazer uma comparação rapidinha entre a região Araguaia e a região Carajás, tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar, certo? Que diferente da região Carajás, onde eu tenho um foco econômico muito grande voltado para a indústria, onde eu tenho que das 12 cidades, 4 tem mais, 3 tem mais de 50% de todo o seu valor agregado vindo da indústria. Já na região Araguaia, tá? Quais são os focos principais dessa região? Tá? Os focos principais dessa região são a agropecuária, certo? E é importante lembrar que quando nós falamos em agropecuária, nós falamos não só na criação de animais, como também na plantação, tá? Então, tudo que envolve a plantação, como produção de arroz, feijão, banana, abacaxi, entra aqui nesse grupo da agropecuária. Então, a gente consegue ver que o foco, tá, da região Araguaia é agropecuária, prestação e prestação de serviços, tá? Então, em primeiro, nós temos agropecuária, em segundo, prestação de serviços, administração pública em algumas cidades e um percentual pequeno quando nós falamos em indústria, tá? Então, o que a gente consegue verificar, tá, de oportunidades de trabalho nessas regiões, certo? Que se eu sou formado, por exemplo, em tecnologia e análise, se eu sou formado em tecnologia, se eu trabalho nessa parte de análise e desenvolvimento, na parte contábil, na parte de marketing, eu consigo ver que tanto a região Carajás como a região Araguaia, ela apresenta um percentual bem atrativo, tá? Com um número bem grande de empresas de receita voltada para esses segmentos, tá? Na região aqui Araguaia, o que a gente consegue verificar que nós temos algumas oportunidades voltadas para o segmento de serviços, como, por exemplo, as vagas de analista de sistema, que nós temos essas vagas na Vale, Sinobras, ArcelorMittal, Buritirama, na rede hospitalar também, entre outras. E nós temos também as vagas voltadas para análise de
sistemas, voltado para analista de engenharia. E a gente não pode deixar de falar que nós temos um número muito grande de microempreendedores nessas duas regiões, que eles demandam uma quantidade muito grande também de serviços. Ou seja, eu posso trabalhar na área de desenvolvimento e capacitação voltada para o desenvolvimento dos trabalhadores autônomos, dos microempreendedores, com cursos como utilizar o Excel, como utilizar o livro caixa, como criar um banco de dados dos meus clientes, como automatizar o meu negócio. Então, essas são boas oportunidades que essas duas regiões oferecem, tá? Eu vou pedir que vocês deixem um comentário sobre a região Carajás, se tem alguma cidade que vocês não conheciam, que vocês nunca ouviram falar, se tem mais algum aspecto econômico que vocês gostariam que fosse abordado. E eu vou encerrar esse vídeo, tá, com essa imagem do pôr do sol da Orla de Marabá, que é um dos nossos grandes atrativos turísticos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a região de integração Carajás, por favor, deixe o seu comentário que eu irei responder.